Shalom Aleichem, paz seja convosco, mais uma vez, iniciando mais um programa, nessa sala maravilhosa, plataforma Zoom, Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Sejam todos bem-vindos à família Sina. Hoje são 7 de Kislev, do ano 5.786, 26 de novembro de 2025. A paraxá que estamos estudando durante essa semana vai ser Ele Saiu. Com leitura integral no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 10, até o capítulo 32, versículo 3. Hoje estamos aí com a quarta aliá, se encontra no mesmo livro de Gênesis, capítulo 30, verso 14, até o versículo 27. É a porção de hoje. Haftará está baseada no profeta Oséias, capítulo 11, verso 7, vai até o capítulo 12, verso 2. E na Brit Hadashah, como sempre, né, tem uma leitura, Matitiahu, o livro de Mateus, capítulo 24, verso 1, e vai até o versículo 31. Que legal, né? Mais um dia, Baruch Hashem, por permitir que estejamos todos aqui. Com certeza, futuramente vocês estão assistindo essa programação de hoje, que é a quarta aliá. Vou colocar aqui o texto na tela para a gente fazer uma breve leitura e depois fazer algumas considerações, considerações no caso, né? Configurações não, considerações. Essa paraxá, ela, muitas informações, muito aprendizado para cada um de nós. Capítulo começa, capítulo 30, verso 14 a seguir, que irá nos dizer assim: E foi Ruben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: É já pouco que haja tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pela mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Issachar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse Léia:
Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome Iósepe, que é José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tem experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então está aqui a leitura da quarta aliá. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Interessante, né? Essa parte, essa quarta aliá. A gente vê aí a intriga das duas irmãs, de que uma oferece, né, o marido para outra pela troca das mandrágoras. É uma planta isso aí, né? E que Deus abençoe Lé e Léa continuou tendo filho, né? Interessante. A gente lendo assim, pensa que foi um negócio tão simples, né? Mas, na verdade, o negócio demorou, né? O negócio demorou. Bom, gente, eu quero fazer algumas considerações para essa nossa conversa de hoje. Espero que esteja gravando aqui, tá? Essa nossa conversa de hoje. Deixa eu acender aqui o quadro, que a net está um pouco. Só mais um minutinho, tá? Até acender aqui a tela do aparelho. Muito bem. E assim, ao vivo também dá trabalho, né? Mas a gente viu aí. E Jacó também era homem do campo, né? Como disse aí a leitura. Vamos começar assim. É, explanação da quarta aliá para achar vai ser, como eu já disse, Gênesis 30, verso 14 até o versículo 27. Quero fazer uma recapitulação das posições anteriores dessa paraxá. Tudo que a gente já ouviu nessa paraxá, né, através de nossos murim, podemos dizer, né, desde o primeiro dia com o Rosh Hashanah, veio aí o terceiro dia com o Rosh Yehudá e o Moreh Moshe, e o Rosh Hashanah estava com outro ilustre, que foi o Rosh Mordecai. Muito boa as explanações desses homens, e nós aprendemos. Então, a recapitulação das posições anteriores dá para achar. Antes de entrarmos na quarta aliá, é importante lembrar o caminho que Jacó
que Jacó percorreu até aqui, certo? Como já foi dito, lendo assim é tudo muito fácil. Mas ele, quem sabe lá, o Jacó é quem sabe que ele passou. Tudo isso para agradar o Eterno. Então, na primeira aliar, o sonho da escada, né? A gente vê lá que Jacó teve um sonho. Como? Como isso aconteceu? Jacó foge de Esaú e dorme sobre uma pedra em Betel. Ele fugiu por quê? Porque chegou aos ouvidos da mãe de Jacó que Esaú, filho dela e irmão de Jacó, tinha um plano de tirar a vida de seu irmão. Mas isso iria acontecer quando o pai dele morresse, quando o pai dele morresse. Entendeu? Então tinha esse prazo aí. E aí, a mãe de Jacó, que é a mãe de Esaú também, falou com o pai, que é Isaac, e ambos acertaram, mandou o menino ir embora para a casa dos parentes, para que esse mal não viesse a acontecer, tá? Então, o que que acontece aqui, então? Ele foge, dorme sobre uma pedra em Betel. Betel já foi explicado, né? Bet-El, casa de Deus. Em seguida, o Eterno lhe aparece e renova a aliança feita com Abraão, que é o avô de Jacó, e renova a aliança que fez também ao pai dele, de Jacó, que é Isaac. Tá? Que aliança eram essas? Promessa de terra, presença constante, sempre o Eterno estaria com ele, promessa de descendência, proteção e retorno seguro. E nessa aliar, quarta aliar, na leitura, a gente percebeu lá que ele fala com Labão para retornar para sua terra, né? Das minhas mulheres, da meus filhos, para retornar para minha terra. Retorno seguro. Então, o que acontece? Com isso, com essas promessas que o Eterno fez a Jacó, Jacó desperta do sono e promete fidelidade ao Eterno, tá bom? Mesmo no momento de fuga, o Eterno visita Jacó e planta esperança no coração dele. Então, quando uma pessoa está meio triste, por alguma razão, né? Está meio triste por alguma razão, a gente tem que ajudar a pessoa, né? Tem que colocar ânimo na alma, nele, tem que incentivar, vamos em frente, né? Nessa jornada. Outros conseguiram, por que você não consegue? Todos nós conseguiremos, só é ir em frente, tá? Porque o eterno é contigo. Jacó passou por várias situações. A gente vai ver, ou está vendo nessas porções da Paraxá, né? O qual até o Labão usou de injustiça com ele, mas ele permaneceu firme, porque o Eterno estava com ele. Ele manteve a fidelidade com o Eterno e manteve a fidelidade com aqueles que também queria, colocou os olhos, né, na sua bênção. Queria castigar, queria massacrar e assim por diante, né? O que é que a gente aprende com isso? Mesmo em momento de fuga, o Eterno visita Jacó e planta esperança no coração. Entendeu? Deus é assim. Ele, quando vê o homem desanimado, ele anima para ir em frente. Isso foi a primeira aliar. Agora, na segunda aliar, o que a gente viu lá? O encontro com Raquel. Jacó chega a Harã e encontra Raquel junto ao poço. Ele ajuda a retirar a pedra e é recebido como família. Mas por que Jacó foi recebido como família?
por causa da sua atitude. A bondade e pureza de Jacob atrai a bondade do céu. Gente, isso é importante, tá? Em todo lugar onde nós estivermos, temos que ser pessoas que sirvamos a Deus, tá? Porque as pessoas irão ver isso em nós e vão glorificar o nome de Deus, certo? Isso foi a segunda aliar. E na terceira aliar, e por que a gente viu lá, foi a terceira aliar, foi que os irmãos fizeram lá de Vila Velha, né? Jacó trabalha 7 anos por Raquel, mas é enganado por Labão. Na terceira aliar, a gente viu isso. Vimos também na terceira aliar, recebe Léa e depois Raquel. Quer dizer, Jacó recebe Léa e depois Raquel, trabalhando mais 7 anos. Também vimos a rivalidade entre as irmãs, que gera o nascimento dos primeiros filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asher, né? E foi explicado ontem, na noite anterior, sobre os nomes, né? Tem grande significado. Por isso, eu falei lá na hora e disse o seguinte: é uma grande responsabilidade no nome hebraico nas nossas costas, tá bom? Não só é porque só é bonito, é porque ele fala alguma coisa, o nome, tá bom? O que aprendemos, mesmo em meio à injustiça e conflitos, o Eterno começa a formar as 12 tribos de Israel. Então aqui já tinha 7, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade e Asher. E já tem 8. Ainda ia nascer mais homens, né? Dessas duas mulheres. É, aí entra a quarta aliar, que é essa que a gente está agora. E aí, o que nós iremos aprender nessa quarta aliar? Que informações nós temos, né? Ou nós teremos? Bom, e a questão entra aqui o quê? As mandrágoras e o acordo entre as irmãs, né? Rubem contra Dudaim. Tá vendo aqui a palavra em hebraico? Dudaim é mandrágoras. Já sabe, né? Anota aí para não esquecer. Tá bem? Então, Rubem contra Dudaim é uma planta considerada símbolo de fertilidade, segundo o Midrash fala aqui, tá? Raquel pede a Leia que lhe dê as mandrágoras, ou os Dudaim. Leia responde com amargura. As duas fazem um acordo e Jacó fica com Leia naquela noite, como a gente viu aí na leitura. O ensinamento sobre isso é: mesmo em meio a fraquezas humanas, né, entende-se que foi uma fraqueza humana, Deus age. O nascimento de uma tribo não depende de superstições, mas da soberania divina. Enquanto existia esse acordo, Deus estava trabalhando no projeto dele, tá? Aproveitando e trabalhando no projeto dele, até sair aquilo que Deus queria que ele cumprisse. E aí foi formado, queira ou não, foi formado as 12 tribos de Israel, né? Através dessas duas mulheres e mais as duas servas, na verdade. Segundo ponto que a gente vê aqui também, nessa quarta aliar, a resposta do Eterno a Léa. O texto diz: Deus ouviu a Léa e ela dá à luz a Issachar, Zebulon e mais tarde
dá luz a uma mulher, Diná. O ensinamento é: o Eterno vê o coração quebrantado. Léa, desprezada, recebe honra divina. O Eterno valoriza a justiça, a sinceridade e o clamor humilde. É isso que o Eterno valoriza. A soberba não. Terceiro ponto dessa quarta aliá, o Eterno se lembra de Raquel. Depois de tantos anos de esterilidade, o texto diz: Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Raquel dá à luz a Yosef, que é o José, e declara: O Senhor me acrescentará outro filho. O ensinamento: a espera purifica a fé, e é verdade. Tem gente que não gosta de esperar, né? A espera purifica a fé, gente. A gente vê a história de Isaac, a história de Abraão. Eles esperaram e no tempo certo o Eterno agiu. Isaac orou 20 anos, né? Para a mulher dele. Com 20 anos veio um filho. Então, esse negócio de pressa, para que pressa se Deus está na frente de tudo, né? Para que pressa? A espera purifica a fé. A promessa do Eterno pode demorar, mas nunca falha. Deus tem uma promessa para todos nós. Né? Os nossos patriarcas aguardam, né? Estão lá no pó da terra, mas vão receber a bênção da ressurreição para se cumprir nele também a promessa de vida eterna na terra que Deus prometeu desde os dias passados. O quarto ponto dessa quarta aliá, Jacó pede para ir embora. Lembra lá que Deus disse, uma das promessas foi abençoar também ao retornar Jacó com sua família? Após o nascimento de José, Jacó pede permissão para deixar Labão e voltar para sua terra. Labão, reconhecendo a bênção que Jacó trouxe, diz: Tenho aprendido por adivinhação que o Eterno me abençoou por tua causa. Olha o que o Labão disse a Jacó, entendeu? O ensinamento que nós aprendemos com essas palavras de Labão e esse comportamento de Jacó. Um homem que caminha em justiça e obediência leva consigo a Sheriná, presença. Leva consigo a presença do Eterno e até ímpios reconhece isso. Gente. E aqui que eu vou dizer aqui embaixo, olha. O tema central dessa quarta aliá deve ser essa mensagem, essa passagem que eu li agora. A promessa do Eterno para o homem que pratica justiça e obediência. Nesses capítulos, vemos três marcas da fidelidade divina. Primeira, o Eterno recompensa o justo em meio à injustiça. Jacó foi um deles. Jacó foi enganado, explorado e humilhado. Mesmo assim, o Eterno o engrandeceu, multiplicou e protegeu. Aprendemos ou não? Claro que sim. O Salmo irá confirmar assim. Salmo 37, verso 28. O Eterno ama o juízo e não desampara os seus santos. O Eterno ama o juízo
e não desampara o seu santo. Salmo 37, verso 28. Segundo ponto, que segundo ponto é esse? Segundo ponto, que o Eterno recompensa o justo em meio à injustiça, né? O Eterno ouve a mulher ou o homem quebrantado. Léa e Raquel, duas mulheres com dores profundas, são visitadas pelo Eterno. Aí o Salmo 34:18 irá dizer: perto está o Eterno dos quebrantados, quebrantados de coração. Salmo 34:18. A obediência e a integridade atraem prosperidade divina. Olha, gente, como isso é importante. Mesmo vivendo na casa de um enganador, Labão. Labão era enganador. Então, mesmo vivendo na casa de um enganador, Jacó se mantém íntegro. Aí, quando a gente vê lá Provérbio, né? Provérbio capítulo 2, verso 21 e 22, referente à promessa de Deus e à salvação de Deus para os justos e para os íntegros. Os íntegros permanecerão na terra. Está lá dizendo, né? Jacó permaneceu-se íntegro. Aí o Salmo, a Isaías, o profeta Isaías, capítulo 1, verso 19, irá dizer: se quiser e me ouvires, comerei o melhor dessa terra. Salmo 95, verso 7, irá dizer também: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai vossos corações. Lá na Bíblia de Relaxar, em Matitiarro, capítulo 6, capítulo 6, verso 33, diz lá: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jacó preferiu esperar no Eterno, obedecer o Eterno, e tudo que ele precisou, né? Tudo que ele precisou foi acrescentado, o Eterno acrescentou, tá bom? Então, nós, como comunidade, recebemos o quê? Devemos entender que Deus abençoa quem permanece fiel, mesmo em ambientes difíceis, seja no trabalho, família ou vida financeira. A justiça de Deus vai aparecer. No momento certo, aparecerá. Aparecerá a prosperidade verdadeira, porque ela vem do Eterno. Onde Jacó ia, a bênção chegava. Que também seja assim conosco. Justiça mais obediência, mais perseverança é igual proteção, multiplicação divina. Então, justiça mais obediência mais perseverança é igual a continha, né? Proteção, multiplicação divina. E a conclusão dessa nossa conversa de hoje, para não passar em branco essa quarta liá, né? A quarta liá nos ensina que o Eterno vê cada dor, atraso ou injustiça, que ele responde ao coração íntegro, ele cumpre suas promessas, mesmo em ambientes hostis, que a fidelidade do homem atrai a fidelidade de Deus, quando o homem pratica justiça, né? O goi, o ímpio vai dizer, aquele homem é de Deus, né? Ele diz, aquele o goi glorifica o nome de Deus, tá? Com a sua fidelidade, com a sua justiça, com aquilo que se pratica de bom para com as pessoas.
Que a comunidade aprenda com Jacó, com Leia, com Raquel, que aquele que pratica justiça e obediência jamais ficará sem a recompensa divina. Que o Eterno continue nos dando esse entendimento, essa sabedoria, para que possamos confiar sempre no Eterno. Eu sei que eu sou ser humano, né? Às vezes eu tenho pressa de alguma coisa, fico triste com algumas coisas, mas não é para a gente, com isso, perder o equilíbrio espiritual. Não é para a gente perder a, o, o vigor, né? O vigor da sabedoria. Não é para a gente perder a alegria. É para a gente ficar triste, ficamos. Mas entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Foi assim que nossos irmãos fizeram, nossos patriarcas, e se deram bem. Hoje só aguarda a recompensa prometida pelo Eterno. Mas enquanto nós estivermos vivos, temos que lutar contra nós, contra a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade, se não tiver cuidado com ela, ela pode nos tirar desse caminho de justiça, desse caminho de igualdade e desse caminho de paz. Lute contra você mesmo. Eu luto contra mim mesmo, nós lutamos contra nós mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo. Meu maior inimigo é o mesmo de mim, certo? O Eterno abençoe e que tenham força e coragem para seguir em frente nessa jornada. Eu agradeço a participação de todos vocês que irão assistir e agradeço também ao Rabino Shai por estar nos ajudando muito, né? Se doando os seus bens para que nós possamos trabalhar. Esse instrumento mesmo que está aqui em nossas mãos, o Zoom, né? É um instrumento muito importante, plataforma Zoom, está tendo bom para mais de 40 pessoas quase todos os dias, tá bom? Por aqueles que ainda irão chegar. Então, muito obrigado, administrar, que o Eterno te abençoe sua esposa, que te dê saúde e abençoe a sua família. E para todas as famílias das comunidades espalhadas nesse Brasil, quero até lembrar que a Sina não só está com sede em Curitiba, além da sede em Curitiba, a Sina está também em Tucuruvi, na sinagoga Talmidei Torá, lá no bairro Tucuruvi. Temos Sina também lá no Rio Grande do Sul, né, com o Orochi Mordecai, congregação lá em Vacaria. Temos Sina em Aracaju, sob a direção do Orochi Shalom, Zaquim USP. Temos Sina fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, né, em Orlando, a cidade de Orlando. É Sina também, sob a direção do Orochi Sion. Temos também em Vila Velha, no Espírito Santo, Orochi Rudá, pessoal lá. Um abraço para o Orochi Rudá. E ainda temos Sina em Lorena, São Paulo, tá? Lá com o Orochi Yosef, que é o Orochi Pio, e os seus, né? Mandar um abraço para o Orochi Pio também. Quem mais? Temos Sina onde mais? Tem outro lugar aí que eu esqueci, tá bom? Mas temos Sina. Quem sabe até tem uma perto de você e você não sabia. Tá bom? A Sina é a Congregação Israelita da Nova Aliança no Brasil. Um abraço, shalom, shalom. Que o Eterno abençoe. Até a próxima.